Ser grato. Apenas ser grato pela existência. Apenas ser grato por estar vivo. Apenas ser grato pela família. Ser grato pelos filhos. Ser grato pelo ar que respira. Ser grato pelo sangue que corre dentro do corpo. Ser grato pelas pequenas coisas. Ser grato pela natureza. Ser grato pelo sol, pela lua. Ser grato pela oportunidade de vir ao mundo e ajudar as pessoas a se conectarem ao estado sublime da gratidão. A essência do tipo 7 do Eneagrama. Aquela pessoa que guarda no centro do seu coração, que guarda no centro da sua mente evoluída, conectada a Deus, pelo coração e pela mente, a grande obra de Deus. Deus tem um projeto para a humanidade. Deus tem um projeto para esse planeta. Deus tem um plano para tudo isso que habitamos materialmente aqui embaixo. Deus tem uma obra. Deus tem uma grande obra. A missão. Não a missão dos homens, mas a missão de Deus está guardada, protegida, desenhada no coração e na mente dos Eneatipos 7, quando estão conectados profundamente à essência. Eu sou a essência. Eu sou a missão. Eu sou a presença. Eu sou este momento. Eu sou a representação, a canalização da grande obra. Não há estratégia mental. Não há roteiro. Não há ideias. Não há planejamento. Há simplesmente uma conexão com a mente de Deus e o coração de Deus ao ligar essa câmera e começar simplesmente a falar. O 7, quando acessa esse estado sublime, ele passa a ser o canal, a representação do trabalho de Deus na Terra. O planejamento de Deus na Terra. A missão de Deus na Terra. Como está escrito na minha camiseta de 7. Sou Eneatipo 7. Estou aqui e agora. Sou a presença. Sou a missão. A profunda conexão com o momento presente. Trazendo do passado a ancestralidade, sendo grato e o aprendizado, olhando para o futuro como oportunidades, porém completamente presente, sereno, calmo, tranquila, calma, conectado, aonde cada palavra é pronunciada no tempo certo, na sequência certa, com paz, com certeza, com orientação, com segurança. É o estado de presença sublime de acessar o próprio corpo, entendendo que o corpo está habitado nesse momento por uma alma, por um espírito, que está conectada a um plano maior, com mestres, com guias, com amparadores, com anjos, que mantendo esse canal aberto, passa a ser uma representação divina no planeta terrestre, trazendo celebração, promovendo o prazer da vida, promovendo a alegria verdadeira, o entusiasmo genuíno,
o estado de espírito e a decisão de ser feliz, não estar alegre ou estar feliz. É ser, em nível de identidade, a felicidade plena pelo fato de estar vivo, pelo fato de poder contribuir para a grande obra. Nós estamos falando do último dos mentais. Depois dos 5, do 6 e do 7, uma energia ar que comanda toda a lógica de abertura para receber nos ventos leves, calmos, tranquilos, serenos, a beleza, a inteireza, a criatividade divina, a capacidade de construir o novo, a capacidade de criar novas ideias, a capacidade de pegar as dificuldades e transformá-las em oportunidades de aprendizado real, aprendizado verdadeiro para as pessoas, a oportunidade de olhar a dor, a oportunidade de olhar o sofrimento e transmutar a dor e o sofrimento no centro do coração. A capacidade e a possibilidade de sentir o prazer da vida pelo simples fato de experienciar o maior presente que Deus nos deu, o planeta, a natureza, as árvores, os animais, o sol, a lua, as estrelas, o ar, a água, o fogo, as pessoas. Está guardado no centro do coração do 7, na mente do 7, a capacidade de inspirar as pessoas a enxergarem o lado bom de toda a obra, o lado positivo de toda a obra. Deus não teria criado esse mundo e esse universo se fosse para sofrer. A existência suprema não teria criado tudo isso se não fosse para amar, se não fosse para celebrar, para festejar. Cabe ao 7 ajudar as pessoas a se engajarem em um estado pleno de decisão consciente de felicidade. Ninguém se casa ou deveria se casar para não contemplar o prazer do casamento. Ninguém tem filhos ou não deveria, se não for para contemplar o prazer e o amor genuíno de abraçar as suas crianças. Ninguém compra um carro, ninguém compra uma casa, se não for para experienciar o prazer de tudo aquilo e de toda a existência. É da essência do 7 celebrar a alegria da vida. É da essência do 7 celebrar a existência e compartilhar o mundo, as pessoas, compartilhar a felicidade. Cabe a você, 7. Cabe a você que está aprendendo sobre o 7. Entender que a verdadeira natureza do 7 é ser feliz. Simplesmente ser feliz. E contribuir para que as experiências das pessoas nesse plano seja rica, abundante e feliz. Quando o 7 está conectado à mente de Deus, quando ele se desconecta totalmente da sua visão equivocada e fechada e irracional do mundo aqui embaixo e se conecta a essa essência, ele traz a ideia divina, a ideia santa, que nós chamamos do Enneagrama de a grande obra. A grande obra de Deus, a grande obra divina, o grande trabalho. Está escondido no coração e na mente, está escondido na essência do 7. O que Deus tem de propósito para esse mundo. O que o divino tem de propósito e de mais sagrado para esse universo. Um foco, uma única coisa, uma obra que tem começo, meio
e fim, e volta a ter um começo, um meio e fim. O 7 é capaz de se manter extremamente focado na grande obra, no grande trabalho ou ainda na missão de Deus. E o papel do 7, conectado à essência, é ajudar as pessoas a se conectarem às suas missões de vida. Todos nós temos uma missão. Nós combinamos com o plano superior a nossa missão. Nós recebemos essa missão. Nós decidimos, o pai e a mãe, que a gente ia descer, encarnar para cumprir essa missão. Porém, nos desconectamos disso, esquecemos disso, e é necessário um resgate da nossa essência. Esse é o papel do 7. Entender que cada ser humano vivo, encarnado em cada cidade, em cada local desse mundo, tem um papel em uma grande obra que é divina. Cabe ao 7 fazer essas pessoas sorrirem. Cabe ao 7 fazer essas pessoas se emocionarem. Cabe ao 7 fazer essas pessoas se entusiasmarem. Que elas estão nesse mundo para celebrar a experiência. Não importa qual é a experiência. Não importa a fase de evolução. Não importa quantas vezes encarnados. É da essência do 7 ajudar as pessoas a despertarem para a sua verdadeira missão. Entendendo que cada um de nós, nesse plano terrestre, tem um papel fundamental, necessário na grande obra de Deus. Quando o 7 se desconecta dos pensamentos pequenos e dos seus pensamentos terrestres e está com a sua mente conectada à mente de Deus, na ideia santa da divina obra, ele abre o coração para a virtude. No centro do coração, ele acessa a gratidão. No centro do coração, a virtude da gratidão se manifesta no 7, sendo grato por tudo, por todas as coisas. A partir do momento que ele está conectado no centro do coração, o 7 acessa a sobriedade. Um ser humano completamente sóbrio, sereno, equilibrado, presente, conectado. A mente conectada no mais alto dos céus. O coração aberto, sentindo gratidão e sobriedade. Um coração que não treme de medo. Um coração que não treme de dor. Um coração que está aqui agora, se entregando profundamente ao outro e recebendo o amor do outro, sentindo a presença. É sentir o corpo, é habitar o próprio corpo, é sentir os dois pés conectados na Mãe Terra. Os dois pés conectados na Mãe Terra, trazendo energia para o corpo e sentindo a energia do Pai Céu. Mãe Terra, Pai Céu, fundido no corpo do 7, perfazendo essa conexão no centro do coração. A virtude de ser o aqui, agora. Não há futuro, não há passado, não há experiência melhor do que o momento presente. É quando o 7 está profundamente conectado no agora, vivenciando essa experiência sem querer que essa experiência termine, muito menos sem ter medo que essa experiência incrível acabe. Não há medo, há apenas presença. É fechar os olhos e sentir a alegria desse momento. É fechar os olhos e sentir no centro do coração o quanto esse vídeo, essas palavras, esse momento aqui na minha casa, no meu canto, conectado no chão, entregando essa mensagem para você, canalizando do alto, é o momento mais importante da minha vida. Eu não sei o que eu vou viver nos próximos segundos, porque não me interessa saber o que eu vou viver nos próximos segundos. Não me interessa trazer o que eu vivi nos segundos anteriores. Não me interessa a experiência de hoje à tarde.
Não me interessa a expectativa da experiência de amanhã. Só me interessa aqui, agora, os meus olhos e os seus olhos, a minha boca, a sua boca, o meu coração, o seu coração. Nada é mais importante do que este momento. Que horas são? Agora. Quem é você? Quem sou eu? Este momento. Essa conexão traz ao Sete a certeza que ele passa a canalizar e entregar o que Deus prepara como grande obra. Só que nos momentos em que o Sete começa a perder essa conexão com esse mental superior, conectada a essa grande obra, ele passa a fechar esse canal aqui em cima e passa a acreditar que a obra é dele. E passa a acreditar que o planejamento é dele. E passa a ser a autorreferência e não um canal em nome de algo maior. É nesse momento que níveis de consciência vão caindo para o Sete e ele vai desconectando o coração de Deus e vai tendo que conectar em um coração que dói. Um coração que é um buraco negro e um vazio de uma dor, muitas vezes de abandono ou uma dor de morte que ele carrega de uma criança ferida do passado, totalmente desconectada do prazer, da alegria. Deus escondeu a alegria no coração de quem mais teme ser alegre. Pode parecer esquisito ouvir isso para quem não é Sete. O Sete expõe uma alegria que na maioria das vezes não é real. Níveis de consciência vai caindo e vai fazendo com que o Sete finja uma alegria, um falso positivismo, um falso otimismo, para não tocar verdadeiramente a dor original que tem no centro do coração. A grande motivação do Sete, é evitar o sofrimento. Uma criança que carrega do passado uma memória de sofrimento muitas vezes oculta que nem o Sete é capaz de lembrar. Mas quando ele acessa essa dor no centro do coração, ele tem uma sensação de quase morte, uma sensação de vazio existencial, uma sensação de ser arrancado de algo tão forte, de algo tão importante, um abandono. Não só um abandono de pai, um abandono de mãe, mas um abandono de Deus, um abandono da existência, uma solidão que não há orientação, uma solidão onde não dá para tocar o coração, porque é tão profunda a dor que cria-se um portal aqui, ó, e fecha. Um portal que bloqueia o acesso ao coração. Olha como eu, Sete, sei fazer isso, ó. Ego, ó. Eu bloqueio totalmente, ó. E aí subo pro mental. E na hora que o Sete faz isso, ele perde aqui. E quando ele volta a acessar aqui, ele entende que colocar a mão nessas sombras, ele entende que colocar a mão nesse coração machucado, abandonado, solitário, é quando ele promove a cura desse coração e volta a acreditar que esse coração aqui bate, pulsa amor divino, gratidão, presença. Eu
quero estar apenas aqui no agora. Porque nada é mais importante do que aqui, agora. O coração se enche de amor por este momento. Nada é mais importante na vida de um 7 do que este momento. O momento em que ele entende que a sua motivação não é evitar o sofrimento, evitar dor, e sim acessar essa virtude do coração que traz presença, se conecta e a grande obra volta a aparecer. Volto a dizer, quando o 7 se desconecta desse coração de Deus, desconecta desse mental, ele vai criar estratégias para não se sentir preso. A criança ferida do 7 foi aprisionada, foi boicotada, mais uma vez foi cortada, não podendo ser o que queria ser, não podendo ser naturalmente o que queria ser. E aí, o 7 vai criando estratégias de fugir de tudo o que é dor, para que nenhuma dor que aconteça no mundo faça o 7 lembrar da sua dor original, da sua criança ferida do passado, que muitas vezes o 7 nem sabe o que é. Muitas vezes o 7 nem lembra o que é. Essa fuga, tentando buscar o prazer a qualquer custo, nada mais é do que uma manifestação de um medo muito forte. Esse excesso de alegria, de euforia, de otimismo, nada mais é do que uma fuga de botar a mão em uma dor, em um sofrimento, em uma privação. E no fundo, por trás de tudo isso, existe um ser humano completamente inseguro, com medo de não ser capaz, com medo de não cumprir a grande obra, com medo de não dar conta, de suportar a missão que ele carrega, a missão de Deus. Tão grandioso que causa medo, tão poderoso que causa fraqueza. E é nessa hora que o 7 começa a se tremer inteiramente, acessa uma ansiedade, um sentimento de falta de segurança. E aí ele começa então a criar estratégias na sua mente, criar planos na sua mente para fugir de tudo aquilo que vai fazer ele lembrar essa dor. Nos níveis evoluídos, pode se tornar e pode ser um ser humano completamente ardente, entusiasta, capaz de trazer fogo, energia para a vida das pessoas, trazendo entusiasmo verdadeiro, engajando as pessoas em uma grande causa, fazendo com que as pessoas se sintam realizadas, fazendo com que as pessoas descubram a sua missão de vida e a realização por que elas vieram ao mundo. Mas quando o 7 se desconecta de tudo isso, ele se deixa ser detido pela impaciência e pela impulsividade, querendo controlar o tempo, querendo controlar todo o planejamento, querendo controlar toda a lógica, e passa a se tornar um ser humano impaciente, querendo acelerar todo mundo, querendo fazer as pessoas correrem, gerando impulsividade, e aí começa a criar uma coisa, outra coisa, outra coisa, um projeto, outro projeto, lê um livro, outro livro, começa a acessar um monte de coisas e puxa ideias, joga ideias, vomita um monte de coisas, vomita um monte de ideias, vomita um monte de projetos, e antes de terminar uma ideia já surge outra, se entope de tantas coisas para não dar tempo de pensar na sua dor, no seu sofrimento. Pausa para a aguinha. O tipo 7 é o tipo mais produtivo do Eneagrama. A pessoa mais capaz de produzir coisas, fazer coisas até o fim. Um monte de coisas, vários projetos, desde que esteja conectado no centro do coração e que esses projetos tenham conexão com a grande obra. Geralmente,
Como característica de comportamento, é um ser humano sempre ocupado, sempre atarefado, fazendo sempre várias coisas. São pessoas versáteis, são pessoas que mudam com facilidade, são pessoas que se adaptam com facilidade, são pessoas espontâneas, naturais, que improvisam com muita facilidade, são pessoas extremamente otimistas, enxergando sempre o lado positivo, o lado bom da vida. São pessoas práticas. O que precisa ser feito? Vai lá e faz. Grandes ideias, ideias rápidas, velocidade de ideias, praticidade. São brincalhonas, estão sempre brincando, se divertindo, rindo de si mesmo, rindo com as outras pessoas. Um espírito sempre jovial, trazendo essa jovialidade para ele e para todas as pessoas. Agora, com esse excesso todo, pode se perder, se tornando pessoas dispersivas, se tornando pessoas desfocadas, se tornando pessoas que não têm acabativas e não terminam tudo aquilo que começam. Perdem disciplinas, são pouco disciplinadas. E aí, conforme os níveis de consciência vão caindo, vão tendendo a assumir mais responsabilidade do que podem dar conta, se entupindo de tarefas, com dificuldade de dizer não, com dificuldade de negar coisas novas e projetos novos. Sua eterna busca é por novas emoções. A todo momento está querendo experienciar, experimentar uma coisa nova, uma viagem nova, um projeto novo, uma ideia nova, experienciar os sabores novos da vida. A experiência vai preenchendo esse set de um vazio e de uma dor existencial que está aqui no meio. Seus maiores problemas estão relacionados, como eu disse anteriormente, a superficialidade, a impaciência, a impulsividade. Se tornam pessoas superficiais, ficam na beirinha, ficam no raso, porque sabem que se aprofundar, terão que acessar o que está na profundeza. E pode ser a dor, pode ser o sofrimento. Claro que no seu aspecto mais positivo, são capazes de criar coisas incríveis. São um dos mais criativos do Eneagrama, juntando o A e o B, que são diferentes, junta os dois e constrói o C. São capazes de juntar as polaridades e criar sempre coisas novas, com profundo estado de conexão, de gratidão, de criatividade, produzindo em curto espaço de tempo o que outras pessoas levariam horas, que outras pessoas levariam dias para produzir, é produzido num curto espaço de tempo, uma vez que o 7 está no seu aspecto mais evoluído, recebendo da grande obra e concentrando-se em metas que são louváveis e não olhando para tudo ao mesmo tempo, uma grande meta, um grande projeto, uma grande missão, um grande foco, um grande trabalho, uma grande obra. Se sentindo plenamente feliz e grato por tudo que está fazendo. Quando se desconecta desse mental superior, quando se desconecta desse coração superior, começa então a cair níveis de consciência e aí o mecanismo de defesa do 7 se arma. A racionalização. É onde o 7 começa a racionalizar as suas emoções. Quando ele começa a sentir as emoções, ele vai logo explicar as emoções. Existe sempre uma lógica racional para as emoções. É como se não se permitisse botar a mão na dor emocional. A racionalização é sempre uma fuga emocional, uma fuga escapando. Há sempre uma explicação lógica para todas as coisas, como se o escapismo frenético fosse uma estratégia e criasse uma construção mental para poder explicar o que os outros estão sentindo e o que ele está sentindo. A busca é a busca incessante pelo prazer, que nos níveis mais baixos de evolução pode cair para uma busca descambada de prazer, que pode cair por uma neurose, buscando prazer em todas as coisas, buscando prazer em todos os sentidos e perdendo a grande essência da vida, o sagrado da vida.
Estão sempre preocupados com estratégias quando o nível de consciência vai caindo. Estão sempre convictos das suas ideias. Montam um plano na sua cabeça, muito parecido com o 5 e o 6. E aquele plano é o plano ótimo, é o plano ideal, é o plano perfeito. Quando muda-se o plano, quando chegam com planos novos, a dificuldade de tirar as convicções mentais que foram trazendo. E aí cai nível de consciência e acessa uma insegurança profunda, acessa uma ansiedade profunda. Porque no fundo, por trás de tudo isso, o que o 7 está buscando é segurança. E o que o 7 sente é medo. Lembrando que as energias se compõem aqui na mente. Portanto, o 5, a energia entra. O 6, ela oscila para fora e para dentro. No 7, a energia sai. A energia saindo é ideias, é energia que sai para lá, para cá. Ou seja, é o mental expandindo para todo quanto é lado, uma reação para não sentir medo do que está acontecendo aqui dentro. Então eu expulso pensamentos, quanto mais pensamentos eu expulso de uma maneira rápida, frenética, não vai dar tempo de eu olhar internamente para o medo que eu tenho dentro do meu coração. Quando o 7 se desconecta dessa ideia superior, dessa ideia divina, ele acessa as crenças limitantes do 7, ele acessa as ideias fixas, e aí a fixação do 7, o planejamento positivo, passa a acreditar que tudo vai dar certo, fica tranquilo, tudo vai funcionar, tudo vai dar certo, e nem sempre dá certo porque realmente não era para dar certo, nem sempre dá certo porque ficou na superfície. E aí o 7 se mantém na estratégia de achar que tudo tem um lado positivo. E na tentativa de ver somente o lado positivo das coisas, não acaba se permitindo sentir a dor, sentir o sofrimento, viver um luto, por exemplo. E aí esse mental vai criando a ideia fixa que eu tenho que ver o mundo de uma forma positiva. No nível de essência, é trazer essa positividade depois que o coração foi curado. Mas enquanto esse coração não foi curado, esse falso positivismo é um fingimento. É um fingimento para não acessar essa dor. E não só isso, como a segunda ideia fixa, fixação que tem na mente do 7, é a antecipação. É antecipar o que o outro está falando. O outro está falando, o 7 vai lá e completa a frase. O outro está falando, o 7 já sabe onde vai dar o negócio. Ele está aqui, mas ele quer estar lá. Ele está sempre antecipado. Nunca está no momento presente, no aqui, agora. Está dirigindo aqui, mas já está pensando na próxima curva que está lá. Está aqui no aniversário dos filhos, mas está pensando no trabalho que tem que fazer lá na frente. Está assistindo um filme, uma série da Netflix, mas já está pensando no que tem que fazer no outro dia de manhã. E aí você pergunta para o 7, e aí? Foi legal o último episódio da série? Foi legal. O que aconteceu com fulano? Não sei. Só sei que foi legal. Porque não estava presente. Não é capaz de saborear os momentos da vida. É como se o 7 relembrasse de momentos importantes da vida dele depois que ele viu uma fotografia. Porque naquele momento, ele não estava ali presente. É como um show. Imagina um show de um grande artista, a sua banda preferida. E naquele momento que a sua banda preferida é internacional e você investiu uma grana danada para estar naquele estádio, naquela hora, naquele show, vivenciando aquele momento, o 7 está com o celular filmando para mostrar para as outras pessoas ou para mostrar para alguém. Então ele não está vivendo o momento presente. Ele quer chegar em casa e mostrar para alguém. Porque ele está na neurose que aquele alguém também tem que sentir o prazer que ele está sentindo. Mas ele não está sentindo prazer. Porque ele está filmando e não está curtindo o show. Entende isso? É fundamental entender a fixação da antecipação que acontece na mente do 7. E nesse momento que o mental já se desconectou totalmente da grande obra e acessou a antecipação e o planejamento positivo e o plano do homem encarnado e não de Deus, por consequência esse coração desconecta do coração de Deus e acessa a paixão ou o pecado da gula. A gula nada mais é do que no 7 um desejo insaciável de se preencher, de se entupir de experiências
para não ter que botar a mão na dor, para não ter que botar a mão no sofrimento. O 7 tenta superar esse vazio interior que está aqui dentro, se dedicando a várias ideias, se dedicando a vários projetos, se dedicando a várias coisas. Enquanto ele se dedica a vários projetos, a várias coisas, a várias ideias que estão surgindo, ele não precisa colocar a mão aqui dentro. E vira uma neurose tão profunda quando vai caindo níveis de consciência que o 7 tem a sensação que nunca é o bastante. Nunca para. Gula, 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 gula. Gula por comida, gula por sexo, gula por roupa, gula por ideias, gula por livro, gula, gula por tudo. Insaciável. Doentio. Triste. É por esse motivo que nós estudamos Enneagrama, para entender o quanto é desafiador para as pessoas, por exemplo, do padrão 7, se desvencilhar dessa gula, se desvencilhar desse vício emocional, de se auto-preencher para tentar saciar algo que você só vai conseguir saciar e resolver quando você colocar a mão na dor de verdade. E aí, queridos, parceiros, amigos, 7s como eu, fez sentido isso para você? Espero que esse vídeo possa colaborar para vocês que são 7, entendendo a grande obra divina que nós 7 carregamos, o estado de gratidão que nós carregamos. E quando nos desconectamos de tudo isso, perdemos presença, perdemos corpo, perdemos o aqui, agora. Uma única coisa. Qual é a única coisa que você 7 vai fazer agora que vai trazer um resultado positivo e relevante para a tua vida? Qual é a única coisa que você vai fazer agora que vai trazer um resultado positivo e relevante para a tua vida? Qual é a única coisa que você vai fazer agora que vai trazer um resultado positivo e relevante? Única coisa aqui, agora, que vai trazer resultado. E para terminar, como de costume, eu preparei aqui algumas perguntas de coaching para você, 7, algumas dicas que eu tenho certeza que vai agregar para você nesse momento no seu processo de desenvolvimento. Dica 1. Desenvolva foco. Fundamental. Foco. Eu não seria capaz de dar aulas se eu não tivesse foco para estudar profundamente os mais de 500, 600 livros que eu tenho na minha casa. Eu não seria capaz de entregar conteúdo no nível de profundidade que eu te entrego aqui nesses vídeos se eu não estivesse foco e comprometimento com as minhas atividades. Eu não teria problema nenhum como 7 de ler o índice de um livro e improvisar 8 horas. E se você é 7, você também não tem esse problema. Basta ouvir um assunto, basta entender alguma coisa, basta ler alguma coisa e você já sai falando isso. Por isso que muitas vezes o 7 é confundido com o 3. A performance do 3 é confundida com a produtividade do 7. Só que isso muitas vezes é raso no 7. E não tem conteúdo. E aí fala muito bem, uma oratória muito boa, mas não há um conteúdo profundo. Eu não seria capaz de gravar 10 horas como eu gravei hoje. O dia de hoje eu gravei 10 horas de curso online para você e vários projetos que estão andando aqui. Eu organizo a minha vida com foco, com comprometimento. Todos os dias eu acordo de manhã e eu sei que eu tenho a responsabilidade, não o fardo, a responsabilidade leve, alegre e feliz de gravar um áudio em cada canal que eu tenho. O canal do Despertar, o canal do Despertar do Empreendedor, o canal do Enneagrama, por conta de foco e comprometimento. Determinadas horas do meu dia, determinadas horas do seu dia deve ser focado aos seus filhos. Determinadas horas do seu dia deve ser focado em produção. Senão fica só na base das ideias e não entra em ação. Próxima dica. Encarar de frente os problemas do trabalho. Existem problemas no trabalho e você quer fugir desses problemas, delegando para outras pessoas resolverem esses problemas. Não. Bota a mão. Bota a mão naquilo que te causa dor. Bota a mão naquilo que te traz sofrimento. Principalmente os problemas de trabalho relacionados a relacionamento. Com aquelas pessoas que geram uma treta com você.
Vai lá e coloca a mão nisso, resolve, porque aquilo vai ficar sempre no seu padrão de pensamento. E você não vai conseguir se desvencilhar desse padrão. Portanto, coloca foco. Outra dica: dedicar-se a ouvir mais as outras pessoas e ser menos autorreferente. Você é bom, você é capaz, você é competente, você é produtivo. Mas ouça as pessoas. Podem haver ideias mais brilhantes do que a sua. Podem ter ideias que complementam a sua ideia. Ouvir é fundamental. O 7 fala demais. O 7 pensa demais. E enquanto está pensando, está falando, não está ouvindo. É nesse ponto, por exemplo, que o 7 pode ser confundido com o 4, que também não ouve e tem a perda de foco também. Outra dica: assuma rotinas de trabalho. O 7 não gosta de rotina, mas é a rotina que desenvolve você, é o planejamento. Assuma rotinas de trabalho e diminua o número de atividades, menos atividades, mais profundidade, menos atividades, atividades rotineiras, diminua a quantidade de projetos que você participa, menos projetos, termina um projeto, depois vai para outro projeto. Busque se especializar em um tema. Não queira saber de tudo. Não queira achar que você sabe de qualquer coisa. Você precisa ser especialista em alguma área. Senão, não funciona. Senão, não vai dar tempo para você se aprofundar. E você vai fazer um monte de coisas de forma rasa. Como um pato. O pato nada, o pato voa e o pato anda. O pato faz tudo. E tudo que ele faz é mal feito. O pato nada e quase se afoga. O pato voa fazendo uma barulheira danada e voa abaixo. E o pato anda todo desengonçado. Não resolve. Escolhe ou nadar, ou voar, ou andar. Assim deve ser o 7. Próxima dica para terminar. Recupere a sobriedade dentro do seu coração. Recupere a sobriedade dentro da sua mente, fazendo uma única coisa de cada vez. É uma cilada acreditar que você pode fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. Uma única coisa de cada vez. Próxima dica. Liste, faça uma lista, pega papel e caneta, olha que exercício incrível. Pega papel e caneta e faz uma lista de tudo que você não gosta na vida. Faz uma lista de todas as suas insatisfações atuais. Faz uma lista de todas as suas insatisfações passadas. E troque ideias com as pessoas sobre as coisas que você não gosta. Discuta sobre problemas, discuta sobre dores, discuta sobre sofrimento. Isso vai fazer você aprender a olhar o lado negativo das coisas e parar de se auto-sabotar achando que o mundo é só maravilhoso, lindo, perfeito e positivo. É necessário acessar a sombra, a escuridão, para depois ver a iluminação. Desenvolva a organização do tempo e a definição de prioridades. Como o 7 quer fazer tudo ao mesmo tempo, não vai dar tempo. Organize o tempo. Decida quais são as atividades urgentes, emergenciais. Quais são as atividades que têm que ser feitas hoje à tarde. Quais são as atividades que têm que ser feitas depois. A velha cilada do 7 de deixar as coisas para a última hora, acreditando que vai dar tempo e vai dar tudo certo. Se planeja, se organiza. Isso é fundamental. Penúltima dica. Pratique feedback mais direto e mais corajoso. Precisa dar feedback para as pessoas, vai lá e fala o que precisa ser falado. E não fica só dizendo coisas bonitas e positivas para as pessoas. Digam para as pessoas o que elas estão errando. Diga para a sua equipe onde tem erro. Diga para a sua equipe onde tem problema. Aponte, mostre, dê feedback verdadeiro e negativo se necessário for. Não só positivo. Que é muito claro e padrão do 7. E para terminar, queridos, para de racionalizar os problemas e enfrente os problemas. Eles existem, eles são reais. Não fique delegando problemas, não fique terceirizando os problemas. Vai lá e bota a mão nisso. Eu acredito que é fundamental para o seu desenvolvimento. E uma dica especial aqui do Marco Meda, padrão 7 do Enneagrama. Vai criar atividades para você que vai te trazer sobriedade, que vai te trazer conexão.
meditação, respiração. Eu ando pelo meu jardim, eu cuido do meu jardim, eu coloco os 2 pés na grama, eu passeio sem tempo no meu jardim, eu pego água e vou jogar nas minhas plantas, eu planto flores, eu cuido das flores, eu pego minhas flautas que estão aqui e vou tocar flauta, vou tocar os meus instrumentos, sem pressa, sem tempo, meditando, contemplando o aqui e agora no profundo estado de presença. Esse foi o último vídeo da nossa série Essência do Enneagrama. Que você pode estar assistindo esse vídeo no meu canal do YouTube ou você pode estar assistindo esse vídeo aqui dentro da plataforma do nosso curso online. Minha profunda gratidão a você que esteve e está com a gente até esse momento. Muita coisa incrível e importante eu ainda tenho para entregar para você e para ensinar para você no mundo do Enneagrama. Por mais incrível que pareça, nós estamos apenas começando. Enneagrama das Personalidades, nível 1. Esse é o curso que você está participando. Tudo isso que eu te trouxe é apenas o nível da personalidade. Quando eu começar a trazer para você as variáveis das asas, os 9 níveis de consciência, os movimentos de flechas, os instintos sexual, social e autopreservação, nós vamos ainda muito mais profundo nessa linda jornada do Enneagrama. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!